Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao André Responde de hoje. E a primeira pergunta é da Tina Barbie. André, me responde. Transar ou não transar no primeiro encontro? Gosto muito do seu trabalho, a você a minha gratidão. Oh, minha querida, muito obrigado, viu? Transar, não, gente, isso aqui é muito relativo, né? Isso aqui eu acho que eu não vou me pôr a responder isso não, tá? Não vou me colocar a responder isso porque eu acredito que isso aí é muito relativo, tem que ser muito olhado dentro de todo um contexto, não tem uma regra pronta para isso não. Então, a mulher tem que te dar o respeito, não sei o quê. As meninas já desde criança, olha, você tem a sua caixinha de joinha, você tem que guardar e preservar, viu? Você tem que... O menino ele é valorizado pelo quanto mais ele infelizmente, deixa eu usar o termo, vamos usar o termo popular mesmo? Vou usar. Tô atacado hoje. O menino, ele é melhorzão, bonzão, quanto mais ele come. A menina, quanto mais ela dá, mais puta ela é. Então, quer dizer, ai, nossa, aquela ali, tem que guardar sua caixinha de joinhas, não sei o quê. E o menino, não, quer dizer, não, mas a mulher, transar no primeiro encontro. Lógico, tudo tem que ser muito avaliado, tá vendo? Uma coisa é você estar conversando com adolescentes, sejam meninos ou meninas. Valorizar o corpo, para a pessoa ter essa concepção da valorização do corpo, de se valorizar, que o sexo não pode ser essa coisa tão banal, assim, tão, uma banalização das coisas assim, tal. Então, uma coisa é estar conversando com crianças sobre sexualidade. Outra coisa é estar conversando com adolescentes. Então, outra coisa é você estar numa conversa particular, você e uma amiga, por exemplo. Pô, você já tem 40 anos e vai ficar ainda com essa historinha de guardar a caixinha de joinha. Sabe? Dá logo. Ai, dá logo. Vai, se diverte aí, caramba. Já tem 40 anos nas costas. Para de graça. Então, você está vendo como é relativo? Eu não falaria dessa forma, por exemplo, se eu estivesse conversando com adolescentes. Você está entendendo? Pô, tá começando ainda, então não tem critérios, para avaliar direito as situações. Tem que ir com calma, não pode colocar os carros na frente do boi, diferente de uma mulher que já tem aí seus 40 anos e fica com essa ainda. Mas também pode ser que não é dela. Eu não quero isso, André. Eu não quero sair e transar no primeiro encontro. Eu quero primeiro conhecer, eu preciso disso, eu não sou assim, não é da minha estrutura. Então só porque uma pessoa falou que só porque você tem mais de 40, você vai sair e transar, isso aí é muito de você. Isso aí é absoluto, por isso que eu estou dizendo, absolutamente pessoal. Jamais eu vou me propor a responder isso ou aquilo. Não, essa pergunta, minha querida, não vai ter resposta. Ok? Beijo, muito obrigado pela sua participação. Vamos então para a próxima questão. André, como aprender a se impor e parar de tentar agradar a todos para ser aceita? Pergunta enviada pela Débora Carolina. Olha, Débora Carolina. Então, você sabe que nos vídeos que eu acabei de gravar, porque eu gravo tudo, Então, gravo tudo numa tarde. E eu acabei de gravar os vídeos dos e-mails. Acabei agora, nesse minuto. E comecei a gravar o André Responde. E nos vídeos, num dos vídeos aí, eu estava falando justamente sobre isso. A gente se mostrar. A nossa postura. Sabe a nossa postura? Se eu tenho aquela ideia de que eu preciso da tampa da minha panela, a metade da minha laranja, minha alma gêmea, eu preciso de alguém que venha me completar. Eu vou enxergar o outro como necessidade e não como opção.
enxergando o outro como necessidade, não como opção, porque eu quero que venha preencher esse vazio, eu estou solteiro. Então o que acontece? Eu começo a não ter postura. A gente não tem postura diante da pessoa. E inclusive, o que aconteceu? Num dos e-mails que eu li, o que acontecia? A menina, ela se sujeitava, se anulava diante do rapaz, o rapaz percebia que, sabe, nem ligava muito porque percebia que ela estava nas mãos dele. Ou seja, você está vendo como que é uma questão de postura? É como a gente se porta, é como a gente se posiciona. E a maneira, não é fazer joguinho. Então eu vou ficar mostrando que eu não me importo, que aí você vai ver, que aí ele vai me valorizar. Não é fazer joguinho, é simplesmente a maneira que estrutura o meu pensamento. A maneira como eu encaro o que é o viver. Não, eu não estou nas suas mãos, sabe por que eu não estou nas suas mãos? Não porque eu quero fazer joguinho. Simplesmente porque eu entendo que eu sou responsável pela minha felicidade. E que se você me deixar, eu vou ficar triste, mas eu não vou morrer. E que se você pisar na bola, você não pense que eu vou aceitar tudo o que você faz, não. Porque eu não sou dependente de você. Você é a razão do meu existir. Não é. A razão do meu existir está em mim. Então, quer dizer, não é porque eu quero fazer joguinhos com as pessoas. É quando eu tenho essa atitude, esta convicção. Quando eu tenho esta convicção comigo. É aí que eu começo, então, a ter postura diante das outras pessoas. Tanto que nesse caso específico, por exemplo, que eu estou falando aqui, usando esse exemplo que eu acho que se encaixa aqui, o que aconteceu? Ele tratava ela desse jeito porque percebia que ela estava nas mãos dele. Ou seja, a postura que ela tinha diante dele. Mas por que ela tinha essa postura diante dele? Porque isso aí é fruto da convicção que ela tem. Quer dizer, ou seja, eu acho que eu não vou nunca mais ser feliz, que ele é a razão da minha felicidade. Se ele terminar comigo, eu vou morrer. Ou seja, a convicção que eu tenho faz com que eu tenha uma postura de submissão, de anulação. Automaticamente a outra pessoa acha que então eu estou nas mãos dela. Então eu acho que eu só tenho que falar sim. Eu não posso dizer não. Por quê? Porque eu dependo dele. Então eu tenho que sempre falar sim. Eu não me mostro como de fato eu sou, mesmo que eu esteja vendo algo que esteja me desagradando, que a outra pessoa está fazendo. Eu não falo porque eu tenho medo que vai me deixar, eu tenho medo que vai se irritar comigo. A postura. Aí nesse caso o que aconteceu? Aí, meu bem, ela começou, depois de alguns anos de namoro, na faculdade, hein, amiga? Vem cá, deixa eu contar. Vem cá, deixa eu contar esse bafo. Depois de alguns anos na faculdade, ela começou a se interessar por um outro cara. Então, quer dizer, aí o que aconteceu? Tudo bem, talvez ela não tenha mudado a convicção. Aí ela começou então a achar que a felicidade dela ia depender daquele outro. Quer dizer, ela descobriu um santo para cobrir o outro. Foi inclusive o exemplo que eu citei, estou usando do mesmo jeito. Mas vai encaixar aqui. Descobriu um santo para cobrir o outro. Não é verdade? Mas ela não teve mudança de postura. De convicção ela não teve. Só que ela mudou a postura em relação ao outro. Tudo bem que agora ela está dependente em relação ao outro. Quer dizer, ela descobriu aquele santo, cobriu esse. Agora eu me acho dependente desse. Só que eu mudei a postura em relação a ele. Aí ele que começou a vir atrás. Ah, por quê? Você está vendo? Então, quer dizer, não é porque eu tenho que fazer joguinhos com as pessoas. É simplesmente porque eu tenho que mudar a minha convicção. Eu tenho que ter consciência de que eu tenho que ser honesto comigo. Eu preciso ser honesto comigo. Para isso, eu não preciso ser antipático com as outras pessoas. Eu não preciso ser rude com as outras pessoas. Não, simplesmente eu me mostro como eu sou. Você diz assim, como aprender a se impor, parar de tentar agradar a todos? Quando a gente tiver consciência que a gente não vai agradar a todos. Você está entendendo? Tá? Quando a gente tiver essa consciência que nós não agradaremos a todos e que nem todos nos agradarão. Não é verdade? E sabe qual vai ser uma das coisas mais libertadoras da nossa vida? O dia que a gente entender que
eu não tenho que gostar de todo mundo. Assim como as pessoas também não têm que gostar de mim. Que nem todas as pessoas têm que gostar de mim. Eu não tenho que gostar de todo mundo, assim como todos não têm que gostar de mim. Não é verdade? Porque senão, você já imaginou? Eu aqui, o canal Ponto de Vista atinge milhares de pessoas por dia. Então, você já imaginou se eu tivesse a pretensão de que, eu quero que todo mundo que assiste aos vídeos, eu quero que as pessoas fiquem agradecidas pelos vídeos e que elas achem que, nossa, eu estou aqui fazendo um trabalho libertador para elas. Para! Já foi essa época. Talvez quando eu tenha começado, que era imaturo ainda, pensava dessa forma. Graças a Deus, hoje eu sei escutar. A coisa mais libertadora é, escuta, eu não tenho que gostar de todo mundo. Presta atenção, eu não tenho que gostar de todo mundo. Não é, por exemplo, porque eu tenho um canal de autoajuda, porque eu tenho um canal que fala de positividade, que eu vou ter que ser simpático com você se eu não gostei de você. Que eu tenho um canal de autoajuda, que eu tenho que gostar de você. Eu não tenho obrigação de gostar de você. Assim como você não tem obrigação de gostar de mim. Certo? Isso é libertador na nossa vida. Aí a gente começa a perceber, e escuta, eu não vim a este mundo para corresponder às suas expectativas, e você não veio para corresponder às minhas. Aí a gente aprende a ser quem nós somos. Eu não preciso ficar querendo agradar todo mundo. Eu apenas sou eu. Eu me mostro, e as pessoas aprendem a me respeitar por aquilo que eu sou. Por mais que o que eu seja não corresponde com o que elas querem. Mas elas me respeitam por quem eu sou. Simplesmente porque aquilo é o meu eu. Aí a gente começa a se estruturar melhor. E por fim, a última. Muito obrigado, viu, Débora Carolina, pela sua pergunta. E por fim, da Lara Oliver. André, existem coisas que são aceitáveis dentro do namoro? Como, por exemplo, conversas com colegas. Se sim, como não ser ciumento, nem ficar cobrando, já que a pessoa diz que vai mudar e não muda? Bom, então não é aceitável? Você está sendo contraditória aqui, minha querida, porque você está dizendo o seguinte. Existem coisas que são aceitáveis dentro do namoro, como, por exemplo, conversas com colegas? Meu Deus do céu! Então, quer dizer, eu quero definir com quem a pessoa vai ou não conversar. Já começa por aí, já está o erro aí. Não, você não pode conversar com tal pessoa, você não pode conversar com a outra, você não pode conversar com ela, não pode fazer isso. Para! Agora, se sim, como não ser ciumento, nem ficar cobrando, já que a pessoa diz que vai mudar e não muda? Bom, se você falou assim, se sim, ou seja, se eu aceito que a pessoa tenha conversas com colegas, como não ficar cobrando, já que a pessoa diz que vai mudar e não muda? Bom, então você não aceitou que ela não converse, porque você quer que ela mude. Se você quer que ela mude, é porque, na verdade, você quer que ela deixe de conversar com colegas. Então, minha querida, uma coisa está sendo contraditória aqui, uma coisa está anulando a outra. Se sim, como não ser ciumento, nem ficar cobrando, já que a pessoa diz que vai mudar e não muda? Ou seja, se ela diz que vai deixar de conversar, mas não deixa de conversar. Então eu não aceito, eu quero que seja não. Eu quero que não, que a resposta seja não. Que não é aceitável ter conversas com colegas. Então, minha querida, realmente, quem tem que mudar é você. Né? Quem tem que mudar é você. A outra pessoa, a gente tem que ter consciência que as pessoas têm relações sociais e elas têm que ter. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Vamos conjugar o verbo ter. E a necessidade. As pessoas têm que ter relações sociais, porque nós somos seres sociais. E eu não sou. Sabe? Não sou eu que fico, então eu sou o ditador
e o órgão de censura que fica censurando com quem você pode ou não falar, com quem você pode ou não conversar. As pessoas têm que ter maturidade e elas precisam então perceber: eu sou a sua opção, você é a minha opção. A partir disso a gente se respeita, ok? A gente dialoga, a gente chega, estamos numa relação adulta e madura, então a gente sabe que nós temos ações livres, nós temos liberdade e estaremos em contato com centenas de pessoas. Porém, temos que ter responsabilidade. O que a gente decidiu viver? A gente decidiu viver uma relação pautada e orientada na fidelidade? Você é a minha opção, eu sou a sua? Ok. Então, quer dizer, muito mais importa a sua postura diante das pessoas. Se você perceber que alguém está com conversinha, quem tem que cortar é você. Não é a outra pessoa. Não sou eu que tenho que ir lá sentar a mão naquela vagabunda, cachorra, cretina, ordinária. Não, não é você não, peixe. Não sou eu que tenho que ir lá sentar a mão, descer a mão na cara dela. É você, meu querido. Você, meu namorado, que tem que mudar a postura em relação a ela. Certo? Já que ela não conseguiu entender ainda que você tem compromisso comigo, então, peraí, não sou eu que tenho que ir lá e falar pra ela: ele é meu namorado, sua vagabunda. É você que tem que mudar a postura em relação a ela. Quando a gente entende isso, a gente vai parar de querer controlar a vida das pessoas, sabe? Não é ser idiota. A gente tá com a antena ligada, se a gente perceber alguma coisa, opa, não, peraí, né? Isso aí também, o que é isso? Tá me zoando? Tá me tirando? Né? Mas é deixar de ser paranoico, né? Deixar de querer ter o controle da vida das pessoas. Elas têm que ter relações absolutamente, sem dúvida alguma. As pessoas são seres de relação, pelo amor de Deus. A insegurança está em nós e aí a gente quer controlar então todo o contato da pessoa com quem ela pode ou não pode falar, como se isso fosse fazer com que então ela não nos traísse. Certo? Muito obrigado, Lara Oliver, pela sua participação. Aliás, muito obrigado a vocês. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, participe de todas as sessões aqui no canal, me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado, beijo no coração e, claro, um forte abraço.